E se por acaso você está pensando em investir em um smartphone em 2024, mas não sabe qual comprar, principalmente porque você talvez não queira investir em um smartphone topo de linha do ano, ou que seja até mesmo um lançamento mesmo não sendo topo de linha, e prefere aí partir para smartphones de lançamentos passados. Hoje eu trago para você uma dica de um smartphone que se tornou uma opção muito boa, principalmente por ter uma queda de preço muito grande e que, mesmo assim, ele sendo um smartphone intermediário, ainda entrega muitas funcionalidades interessantes e que vão te agradar bastante, né? Então, se você está buscando, hoje eu trago para você o Galaxy A54, para que você possa saber se ele vale a pena ou não o seu investimento em 2024. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e aqui sempre trago vídeos sobre notícias, lançamentos, novidades, curiosidades, dicas e muito mais sobre tecnologia. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço a você que se inscreva para que não perca nenhum vídeo que a gente traz aqui no canal e possa ficar por dentro de todos os assuntos, novidades e dicas. Além disso, se você quiser, também pode ser membro, seja membro do canal e desfrute de conteúdos exclusivos para membros que a gente vai estar disponibilizando ao longo do tempo. E também, para você não perder nenhum outro conteúdo, aproveite e siga a gente lá nas redes sociais @semcabos e acompanhe os conteúdos específicos que a gente lança lá no Instagram, Twitter, TikTok e outras redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre algumas especificações desse smartphone que podem levar você a ter uma decisão aí na hora de você comprá-lo. Mas no caso, nós temos aqui um smartphone que tem todo esse acabamento em vidro na traseira, e na frontal nós temos a sua tela de 6.7 polegadas, Full HD e com taxa de atualização de 120 Hz, né? E uma tela Super AMOLED. Então nós temos aqui uma tela de altíssima qualidade, mas que tem sim um ponto a observar aqui, que são as bordas, né? Como vocês veem, a Samsung tratou de trazer bordas mais chamativas aqui, e para muitas pessoas pode ser algo, né, um aspecto meio chato na hora de utilizar o smartphone, tendo em vista que os smartphones topo de linha da linha S, eles têm ali uma borda bem fininha, né? Então muitas pessoas se agradam mais com smartphones com pouca borda, mas se comparado até mesmo a outros smartphones de marcas diferentes, nós temos também bordas bem largas e a galera praticamente não reclama, né? Então nós podemos dizer que se isso possa ser ou não um problema, né, você avalia aí de vários pontos para poder ver se quer ou não comprar esse smartphone. Mas ele tem uma tela muito boa, uma calibração de cores muito saturada, né? Então nós temos um smartphone que tende a uma saturação muito grande. E eu vou até colocar um vídeo aqui para poder vocês verem como é que é o aspecto da tela quando ele está na reprodução das cores. E além disso, nessa questão do vídeo, a tela também ela tem o suporte HDR. Então quando você vai fazer reprodução de vídeos, até mesmo de aplicativos de streaming, você tem aqui essa disposição de HDR na reprodução das cores nos vídeos do smartphone. Então você não tem só uma tela que é Super AMOLED, tem a taxa de atualização de 120 Hz, mas tem um suporte HDR para trazer mais cores dentro dos vídeos que você vai assistir, ou dos filmes ou séries. Então, se tiver o suporte HDR, você tirará mais proveito ainda da tela desse smartphone, né? Sobre a questão da taxa de 120 Hz de atualização da tela, nós temos sim ali aquela suavidade de movimento entre os 120 Hz que você pode estar selecionando, ou 60 Hz, que é o padrão, né? Geralmente eu utilizo aqui no padrão, porque eu gosto de passar mais tempo utilizando o aparelho, como eu uso eles para poder estar fazendo vídeos aqui no canal, então acabo deixando no 60 Hz para ter um consumo menor de energia. Mas claro, se você colocar no adaptável, ele vai tentar colocar ali a taxa de atualização de 120 Hz, mas, né, fazendo aquele ajuste automático entre 60 e 120, para que você possa também ali acolá economizar energia quando não estiver utilizando o aparelho, né? Mesmo assim, né, você fica aí na sua escolha se você vai querer utilizar entre 120 ou 60, né? Vai muito do que você quer ter esse agrado aí na hora de utilizar o aparelho. Fora que você tem aqui um smartphone que realmente acaba entregando um som estéreo também de muito boa qualidade
e que acaba deixando mais imersiva a experiência na hora de você assistir vídeos, séries e filmes, né? Se você utiliza muito smartphone para esse propósito, então você vai ter smartphone com som estéreo muito profundo. Olha só. Talvez a captação do microfone não pegue muito bem, mas né, eu vou tentar aproximar para que vocês ouçam. Se eu tampar aqui, ó, o falante inferior, você vê que ele ainda tem um volume muito grande. E ele não está no máximo. Agora ele está no máximo. Então, se eu tampar aqui, ó, o falante desde chamadas de ligação, né, ele está aqui com um volume bem alto. E se eu colocar o outro falante, ele fica nesse som mais imersivo, como se ele estivesse saindo diretamente da tela do aparelho. Então, tem uma qualidade muito boa e acaba entregando aí uma sequência de graves, médios e agudos mais equilibrados do que outros smartphones da categoria. Em termos de uso de armazenamento, esse smartphone ele possui aqui, no caso em específico que eu estou utilizando, 128 GB de armazenamento, mas existe a versão de 256 GB e também você tem aqui 8 GB de RAM, independente de ser a versão de 128 ou a de 256 GB, podendo você expandir aí para 16 GB utilizando lá aquela RAM híbrida, como se chama, onde ele pega o armazenamento do smartphone para fazer aquele processo lá de RAM Plus, né? Simplesmente nós temos aqui um smartphone que pode ter um armazenamento muito bom para poder você estar colocando arquivos e tudo, mas eu aconselho que você compre a versão de 256 GB porque realmente acaba sendo muito mais necessário, tendo em vista que as câmeras do próprio smartphone, por ter uma qualidade muito boa, ela acaba, se você vai gravar vídeos, consumindo mais espaço, né, até fotos mesmo, porque o smartphone tem uma bela capacidade fotográfica e de filmagem e que realmente você acaba aproveitando muito mais ali o uso, né, quando você tem um smartphone com a capacidade de filmagem até 4K e quer tirar o melhor proveito de tudo que ele tem a oferecer. Então, aconselho que compre lá a versão de 256 GB, mas até o momento a própria versão de 128 GB aqui já está suprindo bastante a necessidade aqui, mas realmente eu indico que você compre a de 256 para realmente não ter nenhum tipo de problema futuro. E acompanhando esse smartphone, simplesmente não temos aqui nenhum processador Snapdragon, né, como a gente gosta de ver nos smartphones intermediários, mas aqui nós temos o Exynos 1380, né, um processador que a Samsung trouxe aí uma proposta de ter um bom consumo energético, mesmo assim tentar trazer um bom desempenho aí no smartphone, caso você procure ele para jogos, para poder está executando algumas tarefas mais complicadas como edições de vídeo e sinceramente a Samsung conseguiu acertar, né? Para mim a Samsung ela ganha muito quando ela traz processadores Exynos para os seus smartphones intermediários. Eu já deixei isso bem claro aqui em outros vídeos e principalmente porque é o carro-chefe da Samsung nos intermediários. Quando a gente passa para os smartphones de linha, aí vocês veem que realmente sempre tem muitas reclamações porque a Samsung infelizmente não conseguiu acertar seus processadores Exynos nos topo de linha, né? Eu mesmo queria que ela conseguisse acertar, mas infelizmente é algo que ainda está bem distante, né? Mesmo assim, não tendo aqui um processador Snapdragon, tendo esse Exynos 1380, nós tivemos aqui alguns testes e que eu posso trazer vídeos mais complexos aqui com testes de jogos aqui para vocês com esse smartphone e que eu quero que vocês deixem nos comentários aí quais jogos você quer ver eu testando aqui no Galaxy A54, para que você possa tirar suas dúvidas aqui se esse smartphone tem sim um excelente desempenho em jogos ou não, né? Mas voltando para cá, nós temos sim um smartphone que vai acatar aí na hora de você estar fazendo tarefas mais complicadas sem ter aquele problema de autoaquecimento, né? Então eu já fiz edições de vídeo, já testei com vários jogos, né? Deixei ele realmente até um nível bem mais elevado aqui para ver se ele conseguia chegar numa temperatura alta e não. Realmente o próprio smartphone ele acaba tendo um resfriamento bem rápido aqui para que não tenha problemas com essa questão de temperatura elevada, né? Então mesmo que você utilize sem capinha, eu utilizo sempre com capinha aqui para garantir a proteção dele, mas mesmo que você utilize sem capinha, você não terá problemas com temperatura, porque realmente o smartphone acaba tendo esse equilíbrio com esse processador aqui que é o Exynos 1380.
E como a gente está falando de desempenho, então vamos falar sobre as câmeras, como elas se desempenham no seu uso, né? No caso, nós temos 3 câmeras aqui. Como vocês podem ver, nós temos a sua principal, que fica aqui no meio, que é uma câmera de 50 megapixels. Nós temos essa aqui, que é uma macro de 5 megapixels. E a sua ultra-wide também de 12 megapixels, né? Então temos 3 câmeras aqui e que praticamente você tem 2, né? Porque a macro ela meio que vai funcionar mais para a função de fazer o desfoque do plano que tiver na fotografia, né? Porque para utilizar como macro eu não aconselho também, né? Então a macro ela acaba servindo mais para fazer aquele efeito de desfoque com um pouco mais de qualidade, porque ela utiliza também esse sensor para isso. Mas se você quiser fazer uma fotografia macro, eu aconselho que você utilize a própria câmera principal com o zoom de 2 vezes. Então ele vai trazer ali uma qualidade melhor na hora de você fazer uma fotografia macro. A câmera principal do Pixels entrega fotos com muito boa qualidade e que acabam agradando bastante. E a própria câmera ultra-wide também acaba deixando ali um bom equilíbrio do HDR, deixando fotos e vídeos também bem mais equilibrados. A sua câmera frontal, no caso, temos aqui uma câmera de 32 megapixels e que também entrega fotos e vídeos muito bons, né? E ambas as câmeras filmam em até 4K para poder você aproveitar a resolução máxima no smartphone. Mas claro que a gente não vai ficar somente aqui na parte teórica. Vamos lá para fora para poder fazer um teste de câmeras na prática com esse smartphone. Então, para começar, essa aqui é a câmera frontal do Galaxy A54. Eu estou filmando a Full HD 60 quadros por segundo. Esse smartphone consegue fazer filmagens, como você vê aí, muito boas se você tiver iluminação direta, né? Então eu estou aqui com o smartphone, olha só a coloração do boné aqui como é que tá. E também nós temos aqui o céu lá atrás, que está muito bem definido, suas nuvens bem aparentes. E aqui também o céu azul. Agora, quando a gente caminha um pouquinho, ó, vocês observem também a questão da estabilização e captação de áudio, que é direta do smartphone. Então, quando a gente caminha aqui, ó, e vem para esse lado aqui de sol, ó, eu já estou muito com sol aqui nesse lado. Ainda vemos céu ali também, nuvens. E se eu venho mais para cá, ó, ele até que consegue fazer esse certo equilíbrio, né? Eles tendem a querer sempre colocar o meu rosto em foco para que não fique aí com a tonalidade mais apagada, como se estivesse na sombra, né? Então ele sempre vai deixar o meu rosto mais definido. E ali as nuvens, como vocês veem, elas já estão ali mais esbranquiçadas, né? Só que são muitas nuvens ali também. Se eu colocar aqui o meu rosto com o sol aparecendo aqui, aí você vê que as nuvens voltam a aparecer, né? Então ele está bem equilibrado para esse uso aqui, né? Se a gente for para um ambiente mais de sombra, a gente vai ver que o smartphone vai voltar a ter um equilíbrio. Olha só, meu rosto aqui, vocês já veem que ele tem um certo esbranquiçado, né? Mas que ele tenta manter o restante do ambiente com um certo equilíbrio, né? Mas não conseguiu mesmo assim ainda trazer as nuvens ali de trás. E claro, a gente não precisa pausar o vídeo aqui no A54 para poder mudar para as câmeras traseiras. A gente pode simplesmente colocar a partir do próprio vídeo mesmo, fazer a mudança, ó. Então, nós estamos na câmera principal filmando também em Full HD a 60 quadros por segundo. Então observem o tom das cores, a qualidade da filmagem, né? As câmeras estão limpas para que a gente possa trazer um vídeo bem interessante, né? Então nós temos aqui uma câmera muito boa também, filmando a Full HD 60 quadros por segundo, e que também tem um autofoco bem rápido, né? Não é comparado ao stop de linha, mas é um autofoco muito bom e que tem muita nitidez. Olha só aqui como é que ficam os pelos, né? Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Ele vai dar um zoom digital porque não tem uma lente dedicada para zoom. E a gente tem aqui cores bem saturadas, como vocês já sabem, que é costume da Samsung. Deixa eu fazer uma caminhada aqui para que vocês vejam a estabilização, que é a própria estabilização digital dele, né? Não ativei aquela super estabilização, é apenas a estabilização padrão. Então, deixa eu voltar aqui, caminhando, para que vocês vejam como é que está a estabilização e também como fica a captação do áudio com esse smartphone, utilizando os próprios microfones dele, né? Lembrando que a Samsung trouxe no A54 já microfones mais completos,
trazendo um microfone de redução de ruído e dois para captação mais limpa, né, com uma qualidade maior. Então olha só o nível de desfoque que fica, muito bonito. Retornou, tem um retorno bem suave, olha só. Vou focar aqui, ó, sem precisar tocar na tela. Quando eu volto, ó, ele faz aquele desfoque bem suave e bonito para que a gente possa fazer vídeos bem legais. Então esse aqui é o A54 e agora vou, para finalizar aqui, fazer algumas fotos utilizando as câmeras desse smartphone. Só para finalizar, esse aqui é a câmera ultra-wide filmando em 4K 30 quadros por segundo. Ambas as câmeras filmam em 4K, mas apenas a principal e a frontal filmam em 4K 60 quadros e Full HD 60 quadros. A ultra-wide ela não filma em 60 fps, nem em Full HD e nem em 4K, mas ela faz o 4K 30 quadros por segundo. Então essa aqui é a câmera ultra-wide. Como vocês sabem, ela tende a ser mais estabilizada do que a câmera principal, né? Principalmente porque ela é mais angulada. Então, numa edição, ela acaba deixando mais estável depois de finalizar o vídeo, né? Mesmo assim, apresenta cores bem saturadas, né? Uma qualidade muito boa. Se eu colocar aqui contra o sol, realmente ela ainda consegue fazer uma exposição muito boa. Não temos autofoco na câmera, mas tem um foco bem interessante também para que a gente saia bem nas filmagens com ela. Então, para finalizar, tá aqui câmera ultra-wide filmando em 4K. Então, como vocês puderam ver, realmente o smartphone traz câmeras boas para a categoria, onde a gente tem uma filmagem até 4K 30 quadros por segundo e também temos aqui as filmagens em Full HD 60 quadros para a câmera traseira principal e para a câmera frontal. A limitação do 4K a 30 quadros ou Full HD a 30 quadros na câmera ultra-wide pode ser incômodo para algumas pessoas, mas no geral é uma filmagem que tem muita qualidade, né? E principalmente que tem um HDR bem controlado, balanços de brancos, além de que você tem na câmera principal um autofoco muito bom e um desfoque bem suave para poder você fazer vídeos bem interessantes. Infelizmente, algo que não é bom aqui é a falta da questão do efeito desfoque em vídeo, né? Porque realmente a gente tende a querer fazer aqueles vídeos com aquele desfoque, né? E principalmente porque fica bonito também, né? Até mesmo eu aqui, eu gosto de fazer vídeos com aquele efeito de desfoque, mas infelizmente para alinhar não temos aqui nesse smartphone. Então é algo que, se você também busca no smartphone, você terá que passar para a categoria topo de linha da Samsung para poder comprar. Mas se isso não é problema para você, então o A54 continua aí sendo uma opção muito boa. Em fotos, ele mostra um equilíbrio muito bom, principalmente quando ele faz o modo de desfoque, e o pós-processamento, tanto no modo normal quanto no de desfoque, acabam trazendo as zonas que estão estouradas com HDR melhor para poder trazer ali aquele equilíbrio, né, e deixar a foto bem mais bonita. Câmera ultra-wide também muito angulada, né, e que traz ali tudo que está mais aberto na fotografia para que possa aparecer e deixar a foto bonita também, né? Então nós temos câmeras que podem agradar a muitas pessoas e faltando algumas coisas aqui que podem não agradar. Temos também um modo noturno muito bem aprimorado, mas que ele não é como o da linha topo, então ele se torna um pouco mais limitado. Como estamos de dia, ainda não tive tempo de testar, mas eu vou tirar um dia para poder fazer um vídeo somente focado nas câmeras desse smartphone aqui durante a noite, para que você possa tirar suas dúvidas de como é as câmeras dele durante esse período do dia. E além disso, nós temos nesse smartphone aqui também o NFC, mas não temos aqui suporte a carregamento por indução. Muitas pessoas acabaram ficando chateadas com isso, principalmente porque o smartphone está perto da categoria topo de linha e hoje em dia nós temos muito mais adesão a esse estilo de carregamento.
mas não temos aqui no A54 carregamento por indução, mas temos o NFC. Além disso, o smartphone contém a proteção IP67, que não é a melhor delas, que é a IP68, mas mesmo assim garante uma proteção contra líquidos e poeira, né? E podendo aí você não mergulhar propositalmente, mas acidentalmente ele cair em até 1 metro de profundidade durante 30 minutos. Então você terá esse tempo aí para poder resgatar o seu smartphone caso ele caia dentro da piscina ou até mesmo dentro do sanitário quando você acabar se acidentando com ele lá. Mas é uma proteção que pelo menos já garante ali uma sobrevida no seu smartphone no caso de coisas assim acontecerem com ele, né? No geral, o smartphone tem uma boa qualidade de construção, como vocês viram, ele traz câmeras muito interessantes e claro que para tudo isso nós temos que falar sobre o carregamento dele, né? Nós temos aqui uma bateria muito grande, mas que realmente o carregamento ainda deixa um pouco a desejar, né? No final das contas você quer um smartphone que te entregue tudo bem completo, mas que se por acaso tem algo que pode incomodar também, isso pode ser decisivo na hora da compra. Então vamos falar sobre o carregamento desse smartphone. Dentro do Galaxy A54 nós temos uma bateria de 5.000 mAh, que é muito, principalmente porque ele tem um processador, como eu disse, que tende a ter um consumo energético muito baixo. A Samsung conseguiu investir nisso para que a gente pudesse ter um smartphone que durasse mais de um dia de carga. Então você tem aqui um smartphone com esses 5.000 mAh que vão deixar você usufruir bastante dele, principalmente para poder gravar vídeos, utilizar redes sociais, entre outras coisas. Mas o carregamento dele, que é de no máximo até 25 watts, que é o carregamento mais rápido, né, que a gente tem disponível aqui. Então nós temos aqui uma observação, que é o tempo que ele vai passar na tomada. Então ele realmente demora bastante, né? Cerca de 1 hora e 40 minutos, 2 horas para poder carregar. Mesmo tendo esse carregamento de 25 watts, né, ele passa sem tempo nada. Mas para poder piorar mais ainda a situação, nós temos um carregamento na caixa aqui de 15 watts, né? Então se você vai comprar esse smartphone, ele vai passar ali as suas 2 horas na tomada mesmo, né? Então com o de 25 watts você tem uma certa leve redução, mas com o de 15 watts você vai passar 2 horas com ele na tomada, às vezes mais, dependendo da temperatura do ambiente, né, de como é que está o clima. Então tudo isso influencia no carregamento do seu smartphone. Se for à noite, pior ainda, porque ele ainda tende a ter aquela redução para equilíbrio ali da bateria durante a noite, para que ela não force tanto na carga, né? Então ele passa bastante tempo e isso é um ponto muito estressante quando você está com o smartphone e quer por acaso sair, está com pressa e o smartphone está com a carga baixa, quer botar na tomada e ele vai passar bastante tempo para poder carregar. Então realmente isso incomoda bastante, tendo em vista que temos smartphones lançados por outras marcas. A própria Realme, ela já traz como padrão na maioria dos seus smartphones o carregamento de 67 watts, que garante uma carga ali de 50% bem rápida no smartphone. Então isso agrada bastante, né? E enquanto você vê empresas como a Samsung que ainda trazem carregadores com esse carregamento de 25 watts, de 15 watts, né, e trazem na caixa de 15 watts, né? Então isso incomoda porque você precisa de agilidade na hora que vai sair com o smartphone que não carrega tão rápido, né? Enquanto as outras empresas já trazem o carregador por padrão na caixa com 67, 80, 100, 120 watts, tem 245 watts já disponíveis aí. Então nós já estamos com o mercado chinês mais avançado, enquanto a Samsung ainda fica parada nesse mundo dos carregadores mais lentos, né? Então a gente sabe que existem tecnologias para poder manter a bateria mais saudável, mesmo com esse uso de carregamento ultra rápido. Então está na hora já da Samsung mudar essa política e começar a trazer carregadores mais potentes para os seus smartphones. Mas no geral, realmente o smartphone vai te entregar uma boa autonomia, tirando essa questão que ele demore a carregar, né, ali até 2 horas, mas que você vai ter aqui um bom desempenho no smartphone, além de que ele vai te dar uma autonomia de
um pouco mais de um dia de uso, né? Principalmente porque ele traz um processador Exynos intermediário, né? Que deixa aqui claro que os intermediários têm mais qualidade quando eles estão nos seus smartphones aqui da Samsung. Então você tem aqui uma boa autonomia para o smartphone para poder utilizar, fazer vídeos, edições, jogar. Então fique tranquilo que nesse caso você vai ter um bom uso no seu smartphone Samsung A54. E no geral, como vocês viram, realmente o smartphone traz alguns pontos bem interessantes, como suas câmeras, como a tela, como seu som estéreo, proteção IP, né? Tem os pontos, como eu citei, que realmente acabam incomodando: a falta de um carregamento reverso, a falta de ter o próprio IP68, mesmo que tenha o IP67, o IP68 seria melhor, né? E também outros pontos como a filmagem em 60 quadros em 4K para todas as câmeras, ou então até a filmagem em 8K, filmagem em desfoque, né? São pontos que podem ser decisivos na hora de você comprar o smartphone. Então, observe esse vídeo desde o início até agora para que você possa tirar realmente todas as suas dúvidas quanto a esse smartphone. Mas deixem nos comentários se você compraria o Galaxy A54 em 2024, por que você compraria, por que você não compraria. Deixem nos comentários para poder a gente ficar sabendo também e outras pessoas também poderem tirar essas dúvidas, né? E claro, só lembrando mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, peço a você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe, para que a gente possa levar mais conteúdos, para que as pessoas possam ver aqui e tirar suas dúvidas também com os conteúdos. E claro, se você quiser também, seja membro aqui do canal para poder nos ajudar a trazer mais conteúdos, melhores conteúdos, né, e bem mais específicos, caso vocês peçam aqui nos comentários. No mais, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até um próximo. Então, valeu!